Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas vibrações, e um prazer enorme estar aqui com vocês. Que Deus seja louvado. Muito bom dia a todos. Aos que estiveram conosco ontem, espero que tenham tido uma boa noite de descanso, que hoje é o dia de aprender um tanto mais. Nós estamos tendo uma oportunidade que a gente buscava há muito tempo e, como todo bom trabalhador, a agenda é cheia, a do Jacó não é diferente, né? Então a gente já está fazendo a agenda para ele os próximos 10 anos, né, Jacó? Então nós não vamos assim perder o tempo dele com a gente falando, porque o que a gente quer aqui hoje é aprender. E é isso que nós vamos fazer agora. Agradecendo muito a Deus por essa divina oportunidade de poder nos capacitarmos para esse empreendimento que naturalmente nós trouxemos como compromisso da nossa encarnação. E ao sairmos daqui, não olhemos para trás com tristeza por não havermos feito tudo que era possível. Todos, creio que conhecem Jacó, não vou falar muito mais. Ele é um trabalhador e ele nos honrou ontem, finalizando a sua fala, falando que nós precisamos ser humanos, magnetizadores humanos, nos preparando para sermos magnetizadores divinos. Gratidão mais uma vez, Jacó. Deus te abençoe. A palavra é sua. Bom dia. Tem muita gente disposta, né? Num sábado de manhã, uma hora dessa, já está aqui. Alguém aqui não esteve ontem? Tá bom. Então, para vocês que não vieram ontem, eu peço desculpas porque vou ficar sentado
ao contrário do que sempre faço por conta da chikungunya, então não tenho como ficar em pé. Mas vamos ver o que é que dá para a gente fazer ao longo do dia. Vai dar para a gente ver algumas boas coisas e eu preciso ficar na outra posição. E eu espero que tudo isso seja muito útil. Para quem já esteve comigo em outros eventos, certamente algumas coisas aqui serão revisão. Outras talvez sejam algumas novidades. Mas o mais importante entre ser revisão, reciclagem, novidade ou não, o mais importante é que a gente veja as possibilidades de uso, de emprego. Muitas vezes, quando a gente participa de um encontro sobre magnetismo, algumas pessoas ficam com a sensação desagradável de: nossa, então eu fiz errado, eu estou fazendo errado, vou precisar mudar tudo. Dá uma sensação, às vezes, um tanto quanto meio que desesperadora ou desgastante. Mas a proposta nunca é essa, de que todo mundo vai e mude tudo, nem na casa, nem na sua própria vida. Agora, que a gente reflita o que é possível da gente ir melhorando. Porque não se justifica na vida a gente estudar o que quer que seja e não tirar nenhum proveito desse estudo. Principalmente quando a pessoa vem imbuída do propósito de ajudar ao próximo. E ainda que não seja ajudar o outro, de ajudar-se a si mesmo. Porque nós sabemos que todas as vezes que ajudamos alguém, de alguma forma nós estamos nos ajudando. Por que se costumava dizer que os melhores professores eram os mais antigos? Não é porque eles aprenderam mais, é porque à medida que eles vão ensinando, eles vão se robustecendo naquilo que eles conhecem. Então, um professor que dá muitas aulas e procura se atualizar, ele nunca vai ser alcançado, porque os outros ainda vêm por trás. Mas não quer dizer que os outros sejam ruins. Ele apenas está mais adiantado na caminhada, só isso. Então, eu gostaria que ninguém ficasse com essa sensação de estava fazendo errado, e agora como é que eu fico? Chega lá na minha casa, não vão aceitar. Porque essa realidade a gente se encontra com ela de um jeito ou de outro. E eu não estou dizendo isso em teoria. Quando eu comecei mesmo a estudar magnetismo, eu fui começando e já brigando. Não era eu que procurava briga, mas a briga já vinha naturalmente. Quer dizer, então, que você sabe mais do que os outros? Eu disse: não, mas eu acho que eu estou lendo um livro diferente de vocês. E aí a pergunta era inevitável: qual é o livro que você está lendo então? Digo: o livro dos Espíritos. Eu acho que a gente está lendo livros diferentes, porque eu leio isso, e você lê o mesmo livro e não vê o que eu estou vendo. Aí era uma confusão, né? Logo, eu bem jovem ainda, 16, 18 anos, muito impetuoso, e eu falava mesmo, eu não arrodeava muito, eu não procurava muito meios, isso é péssimo. Depois que a gente amadurece, a gente descobre que tem meios melhores de dizer a mesma coisa. Mas o fato era que eu batia de frente, porque eu não me conformava com determinadas imposições que queriam fazer. Tanto é verdade que chegou um dia que eu tive que me afastar da direção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tamanha foi a incompatibilidade com tudo. Tudo que eu pensava era rejeitado, e aquilo é muito estranho, é muito ruim, porque você não se sente dono da verdade, mas você sabe que está certo. Eu trabalhei na Federação do Rio Grande do Norte muitos anos, já fazendo pesquisa. Desde que eu comecei a trabalhar com magnetismo, eu já tinha fichas, já tinha roteiros, já tinha critérios estatísticos de validação ou não. E chegar simplesmente alguém dizer: não, isso não vale de nada, isso não vale de nada esse comentário. Porque a gente, além de ter o estudo, ter a leitura, a gente tinha retorno. Mas essa briga que eu estou dizendo, não é que ela tenha sido pouco ou muito importante. O fato é que todo mundo que eu conheço que está na frente briga. Ou briga ou sai da linha, porque não tem muito o que fazer. O movimento espírita, ele é conservador, acredito eu que pelo lado errado. Ele é conservador no sentido de faz tanto tempo que é assim. E não se para pensar se faz tanto tempo que está certo ou tanto tempo que está errado. Quem chega e que quer alterar alguma coisa é um problema. E o problema é sério,
porque ele não se restringe a uma área. Normalmente a gente acredita que no meio espírita a questão mediúnica é bem resolvida. Não, não é. Pelo contrário, ela é muito mal resolvida. Primeiro de tudo, a gente não segue o livro dos médiuns. Para começo de conversa, o livro dos médiuns é um livro só para a gente dizer que leu. Porque quem seguir o livro dos médiuns, as reuniões mediúnicas vão tomar outro caminho, outro padrão. Segundo, a gente não aceita um médium com uma eclosão muito forte. Se ele entra na casa e começa a incorporar, começa a dizer que está vendo demais, ele já é taxado de obsidiado, ele tem que parar com tudo aquilo para estudar. Sim, quando é que eu vou trabalhar isso? Não tenha pressa, meu irmão. E não tenha mesmo não, porque vai ficar para a próxima encarnação, porque nessa não vão deixar você fazer nada. Se é na área da mediunidade de cura, são raríssimas as casas que aceitam médiuns de cura. A maioria que eu conheço teve que montar o trabalho. Normalmente são casas novas, porque não aceita, é muito medo, é muito isso, é muito aquilo. Então, estamos falando aqui de mediunidade. Se você quer fazer uma reunião de efeitos físicos, não, isso é coisa do passado, isso não tem espaço. Nosso trabalho tem que ser noutra área. E aí fica tudo redundante e tudo sem conclusão. Eu estou falando isso para que ninguém pense que eu estou só defendendo o magnetismo. Lamentavelmente, a gente padece de muita coisa. Na área da infância e juventude, a gente quer usar a mesma pedagogia das escolas dentro das salas de educação para a criança. Não funciona também. Aí o que a gente vê muito? Tem as exceções, lógico. A gente vê muita infância e juventude abandonando tudo no meio espírita. Por quê? Porque o mundo oferece coisas muito melhores, ainda que ilusórias, são melhores. E parece que a gente não percebe que tem que mudar alguma coisa. Então esse conservadorismo é ruim porque ele nos prende, não deixa que a gente progrida. Quando a nossa instituição foi inaugurada, há 29 anos, o Lar Espírita Alvorada Nova, houve 2 tipos de suspiro, um de alívio, bom, agora ele não precisa mais vir para a federação. E o outro tipo de suspiro foi, ele agora que vai inventar as coisas dele longe. Aí o que acontece com 29 anos? O movimento espírita como um todo se referencia, não tem uma semana que não chegue alguém indicado por eles, ou muitas vezes eles vão para lá para se tratar. O que não é legal, eu não acho isso legal. O legal era que cada um tivesse a sua própria unidade de socorro, de ajuda, de apoio. Isso é que é o ideal, e não a gente ficar indo escondido. Nossa instituição recebe pastores para fazer tratamento, já tratamos de freiras, chegam todos disfarçados. Por que eles vão, se aquilo é uma casa que não bate com eles? Vão porque dá resultado, porque se não desse resultado, esse pessoal não tinha por que ir. E lá não tem um médium de evidência, a vantagem do magnetismo. Você não precisa ter um médium evidente, você precisa ter trabalhadores que entendam o que estão fazendo. Aí a ação dos espíritos é muito boa, porque um espírito trabalhar com alguém que sabe o que está fazendo, é outra coisa, é outra história. É totalmente diferente da gente querer que os espíritos simplesmente trabalhem de qualquer jeito. De qualquer jeito eles não têm como trabalhar, eles não têm como fazer. Então essa luta que vocês encontram ou vão encontrar, de repente ver aqui alguma coisa e dizer, mas espera aí, então lá no nosso centro é tudo errado. Essa sensação é péssima, mas não brigue com ela de saída, vá com calma. Porque vão dizer assim, já sei, isso é coisa de Jacó. É o clichê que tem para matar qualquer coisa que você diga. Isso é coisa de Jacó. Pronto. Colocou essa palavrinha mágica, você destrói tudo, é impressionante. E aí quando eu escrevi o livro Reavaliando Verdades Distorcidas, que é um livro só em cima de textos de Allan Kardec, a gente vai até ver alguns textos aqui, eu peguei algumas pessoas que se posicionavam literalmente contra o magnetismo, e não eram pessoas comuns, pessoas de destaque no Brasil, e mandei de presente, e pedi a opinião. Até hoje, ninguém respondeu.
Para não dizer ninguém respondeu, teve 2 pessoas que acusou o recebimento do livro. Mas por que eles não respondem? Porque não tem como refutar. Não tem como você dizer que Kardec não disse. Não tem como você discordar do texto. E se você diz que está certo, aí você está assumindo que você está errado. Então, acho que ficaram com receio de eu pegar as respostas e publicar ou qualquer coisa, coisa que eu não faço. Simplesmente ficou todo mundo calado. Ninguém disse nada. Porque o livro é exatamente reavaliando as coisas que Allan Kardec disse que o meio espírita distorce. Então, é um livro que, inclusive, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu não entendo nada, eu quero começar. Eu pergunto, você quer começar a estudar magnetismo? Você trabalha em alguma casa espírita que não tem magnetismo? Tem, então comece pelo livro Reavaliando Verdades Distorcidas. Comece por ele. Porque se você não tiver uma base em Kardec, qualquer pessoa lhe derruba. Porque não adianta você fazer porque Jacó disse, fazer porque Pedro apontou. Não, você tem que fazer porque você entendeu. E a melhor base para você entender é em Kardec. Pegue com ele e aí depois você começa a poder discutir ou não discutir, avançar. É isso. Vamos lá, meu amigo. Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o modelo mais perfeito que Deus deu ao homem? Jesus. Muito bem, mas a gente acredita nisso? Eu acho que não, porque se a gente acreditasse, a gente seguiria Jesus. A gente não segue a Jesus, a gente o admira ainda. A gente acha que foi fantástico, foi uma criatura excepcional. Se discute até se ele foi o espírito mais perfeito ou não, que é uma discussão que eu acho que não é tão importante, mas o importante é a mensagem dele. Até que ponto a gente acredita? E se você acredita, quando é que você investe nela? Investe a que ponto? Ontem eu falei dessa passagem aqui, que ela volta. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Essa é a primeira parte que a gente já não faz. Acho que ninguém aqui tem coragem de chegar na casa de alguém que não aceita o Evangelho, ou que não aceita o Espiritismo, e você chega lá dizendo algo parecido. Olha, eu estou aqui e eu estou trazendo para você o reino dos céus. Vamos dizer, pronto, ele endoidou. Ou então, com todo respeito, ele agora é protestante. Porque o protestante faz isso. Ele chega para você e fala sem tergiversar, ele fala com segurança. Eu fico impressionado com a segurança dos protestantes. Impressionado e bem admirado. Como eles são firmes. E eles seguem isso. A gente não consegue. Às vezes a gente chega num lugar, mas afinal de contas, você é o quê? Diz, não, a gente diz 3, 4 eu para poder dizer que estuda espiritismo, porque a gente não diz que é espírita, porque parece que a gente tem medo. O protestante não, é pelo traje, é pela Bíblia debaixo do braço, é pelo falar, tudo deles é, o Senhor está comigo, eu estou com o Senhor, que o Senhor esteja com você. Então eles já começam por aí de uma forma bem mais segura. E quando chega nos cultos, eles são quase que violentos nas curas. Deus vai curar vocês, amém? E as pessoas amém, e do meio do culto para cima, as pessoas começam a se sentir bem, está quase todo mundo refeito de muita coisa. Eles são impositivos, e isso é o quê? Magnetismo na voz. Mas a gente não usa magnetismo. Na casa espírita dificilmente tem alguém que fale com ênfase. Normalmente a gente fala, e se for para pedir, então, meus irmãos, nós estamos atualmente aqui passando algumas dificuldades. Não, não é bem assim, porque por tudo que a gente passa, a gente merece. Olha como é que a coisa começa a diminuir. E eu tenho certeza que os bons espíritos vão nos ajudar, mas se vocês puderem colaborar com alguma coisa que não esteja fazendo falta, e aí vai diminuindo, quando termina, você pergunta onde é que está sobrando, porque você tem a sensação de que ninguém está precisando de coisa nenhuma. Já eles não, eles partem para cima. Se você confia no Senhor, para que o Senhor confie em você, uau, é um argumento forte. Eu não concordo, eu registro, mas eles têm um argumento forte.
E a gente não tem um argumento. Tem aqui uma amiga, que é parenta de uma outra companheira espírita lá na Flórida, que ela tem uma gráfica. E tem um cliente que é pastor de uma igreja protestante lá nos Estados Unidos. E eu estava lá quando aconteceu isso. O pastor chegou e disse assim: olha, eu quero que você faça um orçamento desse material. E eram vários trabalhos. Ela disse: pois não. Aí ela perguntou: mas em qual é o tipo do material? Ele disse: o melhor. Tá bom, ele foi embora, voltou à tarde. E à tarde ela chegou e apresentou: olha, no material melhor é esse, ficou tanto. Agora aqui tem um outro material que fica bem mais barato. Aí ele disse: mas é igual? Não. É melhor do que o outro? Não. Disse: não, então eu quero nesse, porque para o Senhor o melhor. Uau! É interessante isto. Por mais que você diga que esse dinheiro entrou de uma forma, de um jeito ou de outro, não interessa. A consciência deles é para o Senhor o melhor. É o que eu tenho a oferecer. É o que eu quero. Se fosse para outra coisa, a gente poderia até ver preços diferentes. Eu quero o melhor. Isso eu fiquei bem impressionado no dia, porque é tão difícil. A gente vai num lugar, vou fazer um folheto lá para o Centro Espírita. Quanto é esse aqui? Olha, nesse papel bom vai sair por R$ 1.500. Mas tem nesse aqui que fica só por 700. Não, faz nesse outro mesmo. Por quê? Não, vai para o lixo mesmo. Ou seja, você já descartou antes de entregar. Psicologicamente, a gente já jogou fora. Bom, mas vamos aqui, né? E aí, a gente vai entrar aqui com as imagens? Então, fé em Jesus Cristo. Sangue de Cristo tem poder. Vamos lá. E aí, depois da história do é chegado o reino dos céus, aí vem aquilo que eu falei ontem, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Se a gente acredita em Jesus, a primeira coisa que faria num centro espírita era não dizer mais que não cura, porque eu acho que é quase que unânime isso no meio espírita. Não podemos prometer curas. Não, ninguém vai prometer nada. Ali não é casa de promessa. Mas a gente vai curar, o que é diferente. Não é uma questão de fazer promessa. Eu vou te curar. Não, mas e se eu não conseguir? Se você não conseguir, tem faltando alguma coisa. Procure o que está faltando. Não, mas e se a pessoa nasceu para viver doente? Pois ela vai viver doente, eu vou viver pesquisando. Porque uma coisa combina com a outra. Mas eu estou em busca da cura o tempo inteiro. Essa é a proposta de Jesus. Não é, vamos ver o que é que dá para fazer. Não, é fazer. Então, se a gente tem Jesus como modelo e guia, que ele seja o modelo e guia. Para tudo. E aquelas duas passagens que eu falei ontem, aquelas estão mais detalhadas. Marcos 7, 32 a 35. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Um surdo que fala dificilmente naquela época, dá para se perceber que este surdo tinha ouvido em algum período. Então ele ficou surdo, falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Então, quem pediu para atendê-lo já sugeriu o que seria o tratamento. Põe a sua mão sobre ele para que ele fique curado. Porque na maioria das vezes era assim que Jesus curava. Mas aí o que é que Jesus faz? Tirou de entre a multidão, levando-o, no caso, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, essas aqui são duas gravuras que tem fácil na internet, que algum artista imaginou isso, Jesus aqui com os dedos nos ouvidos, e no outro momento ele tocando a língua já com a saliva. Isso aqui são técnicas. Essa técnica aqui se chama introjeção magnética. Isso é uma técnica, que ela é muito utilizada não só para problemas auditivos, mas muitos problemas neurais. Você introduz, não é introduzir o dedo no ouvido, mas você introduz um jato fluídico
É como se aquilo se tornasse como uma espécie de raio laser e você vai procurar a zona afetada. É óbvio que isso não é uma técnica simples, ela é bem mais complexa. A pessoa já tem que ter um certo refinamento para trabalhar com isso, mas é extremamente viável. O que foi que Jesus fez? Jesus foi lá na zona cerebral que provocou a surdez do surdo, tocou a região e afetou-a para que ela ficasse regenerada magneticamente. E na língua? O homem tinha um freio na língua, ele falava dificilmente porque ele tinha a língua presa. Então Jesus pega a língua do homem, puxa, rompe, e para evitar infecção e sangramento ele passa saliva, que hoje a gente diz que saliva infecciona, e que não é tão assim, porque os animais quando se ferem, eles se curam ou curam uns aos outros através da saliva. Quando a gente tem pequenos cortes, algumas pancadas, a gente vai e manda saliva. E quando a gente se apaixona, aí já não é problema de doença, aí é outra coisa, né? E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. Isso aqui é a parte em que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei e os profetas. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então Jesus não fez o que pediram, apenas impor as mãos. Jesus tira ele da multidão e trata a pessoa fora, com sofisticação, com técnicas. E a outra passagem que eu também falei ontem, de novo em Marcos, no capítulo 8, chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Esse foi muito mais sério, porque no outro ele simplesmente tirou da multidão, esse daqui não, ele levou para fora. Ou seja, Jesus não queria que a multidão visse. Por quê? Porque era um recurso técnico mais especializado. Porque se fosse um negócio simples, ele faria na frente de todo mundo. Mas aí já não é tão simples. Então Jesus, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como as árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Eu acho que até foi uma brincadeirinha meio sem graça de Jesus, né? Por isso que ele quis fazer bem longe de todo mundo. Pega um ceguinho, que não vê nada, cego de nascença, aí diz: agora eu vou lhe curar. Deve ter feito um bochecho, e tchufo, cospe nos olhos do ceguinho. É uma covardia, né? Já imagina se fizer isso dentro de um centro espírita. Chegar um ceguinho, você aqui, ó, eu vou curar o ceguinho, dar uma cusparada na cara do ceguinho, vai ser um negócio sério. Então Jesus não queria que isso fosse comum, porque não era o fato de cuspir, era tudo o que envolvia a circunstância. Então, primeira coisa, ele cospe e impõe as mãos. Uma contextualização que é necessária. O que a gente entende hoje por impor mãos é totalmente diferente do que era entendido naquela época, tanto por conta do idioma, que era muito restrito, quase tudo era chamado de imposição, como também porque a descrição não tá explícita. O que é impor as mãos? Impor as mãos é você levar as mãos a alguém, que pode ser com movimento, sem movimento, com pancada, sem pancada, tudo isso é impor as mãos. Então, o que seria impor as mãos? Quando ele coloca os dedos nos ouvidos, aquilo é uma imposição de mãos, mas extremamente específica. Então, Jesus, ele notava que algumas coisas poderiam ser feitas de forma pública, outras não, porque não era conveniente as pessoas saírem se cuspindo umas às outras, a título de querer curar as pessoas. Mas isso mostra que é possível a gente fazer o que estava e está à nossa disposição. Vamos lá, Allan Kardec no Evangelho, no capítulo 19, item 12, a gente não vai voltar a esse capítulo, ele coloca uma interrogação que no contexto confirma o que ele dizia de magnetismo. O Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo que pode o homem quando tem fé, isto é,
a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Aí tem duas coisas já que a gente pode ver. Primeiro, o que é milagres materiais? Aqui, Allan Kardec estava querendo, não era nem Allan Kardec, foi o Espírito que deu a mensagem. Ele estava querendo dizer literalmente, milagres no corpo físico. Jesus fez alterações físicas, porque uma pessoa que era cega de nascença voltar a ver, isso é um milagre material. Depois, quando ele diz aqui, basta que se tenha fé, aí aqui veio uma definição de fé que passa batido no nosso meio. O que é fé? Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, fé não é ter uma vontade, um desejo, é a vontade de querer, é algo muito maior, tanto que ela vem com ênfase. E o Espírito que deu a mensagem ainda acrescentou, e essa certeza, a certeza, ela tem que ser de que essa vontade, melhor dizendo, ela pode obter satisfação. O que tem de muito iluminado nisso daí? Essa daí é a bendita fé humana, que está lá no Evangelho. O que é a fé humana? A fé humana, ela não depende de você crer ou deixar de crer no que quer que seja, ou em quem quer que seja. Você pode ter fé se dizendo ateu, porque ela não está fazendo qualquer vínculo com nada que seja divino. É a vontade que você tem de querer uma coisa e a certeza de que isso vai te mover a você chegar ao sucesso do que você quer. É um aluno, é um profissional, é uma maternidade, uma paternidade. Olha, eu vou ser um grande pai, vou me preparar para isso. E você se prepara e se transforma num grande pai. E assim sucessivamente. Eu quero ser um grande comerciante, eu quero ser o que for. Se você quer ser uma pessoa de cura, você pode curar através da medicina, você pode curar através da oração, você pode curar através do magnetismo, ou até mesmo dessas infinitas variedades de terapias que a gente tem hoje. Agora você precisa querer fazer isso. Se você não quer, aí não adianta. Então é muito importante quando a gente fala assim, você sabe em que o seu profissional acredita? As pessoas confundem isso com em que religião elas seguem. Não é importante qual é a religião que ela siga, é qual é o nível da crença. Qual é a crença que ele tem? Ele duvida mais ou ele tem mais certeza? E qual é a crença e confiança que você tem no seu médico, por exemplo? Porque se você também não acreditar nele, você mata essa força. Então é preciso que isso seja resgatado na nossa vida, no sentido de que a gente tenha fé, mas essa fé que realiza. Aí Allan Kardec começa o questionamento sobre os milagres materiais. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, século XIX, em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A gente já está falando em evangelho. Ele fala em magnetismo lá no início, a gente já está lá no evangelho e está lá Allan Kardec ainda colocando que é preciso que se estude magnetismo com espiritismo. Para quê? Até para que a gente entenda como é que esses milagres acontecem e que a gente reproduza. Não é só para entender que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Eu posso até não querer acreditar. Mas por que aconteceu? Como é que acontece? Até que ponto eu posso fazer? Jesus prometeu. Pode fazer tudo que eu faço e até mais. Sim, mas para eu fazer o que ele fazia, eu tenho que ter uma condição próxima. Se não de moral, pelo menos de conhecimento. Para que isso ande. Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, no capítulo 17, ele diz uma frase que se aplica a praticamente tudo. Se faz indispensável o estudo prévio da teoria para quem quiser evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Você quer fazer alguma coisa, então estude a teoria primeiro. No nosso caso, onde é que está a nossa teoria? Nós temos duas teorias. A gente tem uma teoria que nós chamamos de a teoria espírita, propriamente dita, que vem das obras, inicialmente das obras de Allan Kardec. Só que aqui a gente já sofreu um pequeno engodo.
Durante a vida inteira, eu pelo menos na vida inteira, eu ouvi que Allan Kardec tinha o Pentateuco, as obras básicas. E parece que ele só tinha isso. E isso era impressionante. Essa vez, não me lembro com precisão, mas talvez tenha sido uma das minhas primeiras brigas, ainda muito jovem. Por que só são 5 se esse homem nunca parou de escrever? Quer dizer que as outras coisas que ele escreveu não tiveram valor, foram destituídas de valor? Então, além dos 5 livros básicos, tem outra infinidade, a começar pela Revista Espírita. A Revista Espírita foram 12 volumes, onde cada volume tinha uma revista por mês. E desde que ele começou em janeiro de 1858 até março de 69, ele nunca faltou um único mês. Quer dizer, ele viajava, ele se correspondia, ele escrevia livros, porque nesse período ele escreveu os 5, e escreveu outros, né? Viagem Espírita, o que é o Espiritismo, Principiante Espírita. Escreve todas essas revistas, e aí a gente chega e diz assim, só 5. Mas quem foi que teve essa autoridade de dizer que só são 5? Essa autoridade pertence a quem? Eu não sei. Mas foi e até hoje a gente vive envolvido nisso. E quem queira conhecer Allan Kardec, mas conhecer mesmo, tem que conhecer a Revista Espírita. Não adianta ler a biografia, porque aqui a gente conhece o homem como ele pensava, como ele agia, o que era que ele fazia quando escreviam contra os livros dele. Ele ficava quieto, ele não dizia nada, ele rebatia, e mais ainda, ele era mais espírita do que nós. Allan Kardec, já no último ano de vida, ele faz publicar uma relação de obras que deveriam constar nas bibliotecas espíritas. Aí o que é que ele faz? Começa colocando as minhas obras, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita. Ele começa já colocando tudo isso. Aí ele fala de outras obras que já tinham um cunho espírita, e depois ele sai. Obras de poesia que tocam no tema, aí está relacionado. Romances, história. Depois ele vai para magnetismo. Aí ele relaciona lá uma penca de livros de magnetismo. Aí lá no último item ele coloca assim: obras contrárias ao espiritismo. É muita coragem. Porque às vezes tem um livro espírita que a gente não gosta do autor, a gente proíbe no nosso centro. Allan Kardec sugeria que nas casas espíritas tivesse também na biblioteca, a serviço do público, as obras contrárias ao espiritismo. Por quê? Porque ele não tinha medo nenhum, ele sabia da segurança do espiritismo. Quando surgiu no Brasil o livro Violetas na Janela, aquilo foi uma polêmica danada. Por quê? Porque muitas casas espíritas disseram que aquele livro não era espírita. O livro é água com açúcar. E aí, vende ou não vende? Teve na época artigos, publicaram-se artigos feios contra o livro, uma coisa meio sem lógica. Quando a gente passa o tempo, um pouquinho só, e aí olha para trás, aí descobre que não teve nenhum outro livro do tipo que tenha colocado mais gente dentro da casa espírita do que Violetas na Janela. Quer dizer, o livro fez um benefício enorme, mas a gente fica discutindo o sexo dos anjos. É um negócio impressionante. Enquanto isso, Allan Kardec sugere que a gente estude obras que são contrárias, até para a gente conhecer os argumentos dos que são contrários. Quando eu estava pesquisando sobre suicídio, eu descobri que lá nos Estados Unidos tinha uma sociedade publicadora de livros, que ela se dedicava a estimular o suicídio. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? O nome da sociedade é Sociedade Cicuta, que em inglês é Hemlock Society. Eu consegui o endereço dessa editora e aí pedi o catálogo. Na época eles tinham poucas obras, eles parecem que tinham 14 ou 15 livros. A favor de eutanásia, a favor de suicídio, a favor da aborto e pena de morte. Então, já viu que é uma literatura bem complicada, né? O que é que eu fiz? Eu estou estudando sobre suicídio, eu vou desconhecer isso? Não, eu pedi todos os livros. E realmente foi um período de leitura, aquilo é terrível.
É impressionante como as pessoas conseguem reverter tudo para o mal. Sabe? Mas como é que você vai depois orientar alguém que está sendo orientado por um grupo desse, se você não conhece os argumentos deles? Eu acho que Allan Kardec, ele pensou exatamente assim. Depois da parte do espiritismo, nós temos a teoria magnética. E na teoria magnética a gente tem as obras de Mesmer, todas foram traduzidas para o português. A capa atual já nem é esta, mas tem o livro Mesmer, A Ciência Negada, acho que é isso, que é o livro de Paulo Henrique de Figueiredo. Então tem todos os livros que Mesmer publicou, estão num livro só em português. Isso aqui tem 12 anos, mais ou menos, 13, que foi publicado no Brasil. Depois nós temos Marquês de Ponsegui, que é chamado pai do sonambulismo, foi um dos primeiros grandes seguidores de Mesmer. Esse livro tem aí, aqui, Memórias para servir a história e ao estabelecimento do magnetismo animal. Então, Marquês de Ponsegui foi o pai do sonambulismo. E esse foi o mais importante livro deles. Deleuze, Allan Kardec chamou Deleuze de o sábio, na Revista Espírita. Para Allan Kardec chamar um cara de sábio, publicamente, o cara tem que ser bom. Esse livro de Deleuze foi aquele que eu falei ontem, em que ele ensina a tirar dores e técnicas de sonambulismo, dentro de muitas outras coisas. Também já é publicado. A capa que tem aí já é a capa nova, não é mais essa. O livro do Barão de Potê. A Barão de Potê hoje ele já tem publicados no Brasil, tem Magnetismo Animal, Manual do Estudante Magnetizador e o Magnetismo em Oposição à Medicina. Já tem 3 livros deles. O único que a nossa editora publica é este. Esse daqui é difícil, porque é uma editora pequena lá de Porto Alegre, de Pelotas, e esgotou, acho que eles não tiraram mais, pelo menos por enquanto está em falta. E esse daqui é uma editora de São Paulo. Então, Barão de Potê foi aquele que eu falei ontem, que foi professor de magnetismo de Allan Kardec, professor e colega. Depois nós temos Charles Lafontaine, que foi o magnetizador que eu reputo de mais corajoso da época. Ele ia para as cidades da Europa e ele alugava teatros e anunciava e ia fazer curas num teatro público, pedindo que os médicos trouxessem seus pacientes. É muita coragem. Traga o seu doente que eu vou curar aqui no palco. Ele estava em Veneza, no final desse livro ele conta essa história. Ele estava em Veneza fazendo curas, quando o delegado foi procurá-lo, disse que ele estava expulso da cidade, porque se ele continuasse fazendo aqueles milagres, ele iria ser mais conhecido do que Jesus Cristo, e ele não queria ele na cidade. Aí, como o Lafontaine ele era muito bem relacionado, ele procurou 3 embaixadores de 3 países, e com esses 3 embaixadores ele foi conversar com o governador de Veneza, pedir para revogar a decisão do delegado. Aí o governador revogou, disse: o senhor Charles Lafontaine pode ficar em Veneza pelo tempo que ele quiser, desde que não faça cego ver nem surdo ouvir. Ou seja, não precisa nada mais eloquente do que isso. Quer dizer, eu sei que você cura, mas eu não quero que você cure. Isso é no Charles Lafontaine, A Arte de Magnetizar. E tem esse outro livro, agora aqui de um magnetizador já moderno, Hector Durville, Teorias e Procedimentos do Magnetismo, que esse livro ele tem um detalhe interessante, só que de vez em quando esse livro também a gente não encontra ele, porque a editora fez a primeira tiragem e esse livro encalhou, e só desencalhou no dia que eu descobri. Aí eu praticamente comprei o estoque deles e saía vendendo. Onde eu falava, o pessoal queria, eu vendia. Aí eles tiraram uma segunda edição, aí demorou a sair, não quiseram tirar mais. Não sei como é que está hoje. Esse livro aqui, as 200 primeiras páginas, ele faz um resumo de Ponsegui, Deleuze, Potê e Lafontaine e Mesmer. Ele resume esses 5 aqui em 200 páginas. E as outras 300 e poucas páginas ele fala das experiências dele. Então é um livro bem interessante para a gente ver como é lá no começo do século passado, como é que funcionava o magnetismo.
Essa é a parte teórica e prática. Desculpa, teórica espírita e a teórica magnética. Mas fica a pergunta, esses livros todos que eu apresentei aí, todos eles, só tiveram tradução para o português de 12 anos para cá. Quer dizer, faz 12 anos que nós éramos absolutamente leigos da teoria. A gente faz um assunto que é técnico, sem teoria nenhuma. Porque fora disso, a gente tinha um único livro na publicação espírita, que se chamava Magnetismo Espiritual, de Michaelos, que ele pegou quase tudo de Deleuze. Então ele pegou de Deleuze e de Alphonse Biet. Alphonse Biet foi traduzido pela FEB lá nos anos 40, 50, mas a FEB tirou do prelo. Mas a santa é abençoada, a santa colocou de volta, né? Vocês sabem quem é a santa? A santa internet. Vão lá na santa internet que ela lhe devolve o livro. Está lá, todo publicado para quem quiser ver. Então, mas a FEB tirou, como tirou o livro Passe, como tirou tudo que fala sobre passe, inclusive magnetismo espiritual. Então, a gente hoje em dia, o movimento espírita, se ficar a depender só de Federação Espírita Brasileira, fica órfão, não sabe o que é magnetismo, porque a FEB não publica nada sobre magnetismo, enquanto magnetismo. Tem até uma obra aí que fala com o nome de magnetismo, publicado por ela, mas quando você vai ver, tudo é para no final você só fazer imposição. Isso não é magnetismo. Isso é o suprassumo da compactação de uma coisa que não funciona do jeito que está. Mas vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 424, que eu também falei ontem rapidamente. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços, prestes a se desfazerem, e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Então, a pergunta de Kardec é, a pessoa morre e não morre, se ninguém fizer nada, ela morre. E aí, tenho como fazer alguma coisa? E os Espíritos responderam com toda ênfase, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, quem é que dá moratória? É o magnetizador. Ah, mas os espíritos não interferem? Interferem. Mas eles precisam de um magnetizador, porque quem tem fluido vital é o magnetizador, não são os espíritos. Mas aí a gente não quer ler. Ou a gente lê e fica meio confuso. Ou então, que eu ontem até disse que ia comentar, mas não comentei, tem a outra versão que hoje está correndo aí no meio espírita, e é uma versão forte, porque está sendo feita em seminários, e já tem vários vídeos, já tem até livro escrito. Allan Kardec se arrependeu, mudou de ideia, e não existe mais fluido vital. Não existe fluido vital. A primeira coisa que eu digo é assim, se Allan Kardec se arrependeu, ele deveria ter procurado os espíritos, porque isso daqui foram os espíritos que disseram, não foi ele. Então a primeira falha não é de Allan Kardec, é dos espíritos. E aí vamos começar a complicar a obra espírita, porque se eu digo que Allan Kardec já não concorda mais com o fluido vital, mas a teoria do fluido vital, apesar de que ela já era antiga, ela é referendada aqui, pelos espíritos, aí eu pus em xeque a questão. Depois a pessoa diz, e isto se comprova na Gênese. Foi na Gênese que Kardec mudou de ideia. Essa pessoa que disse isso me fez a mim uma caridade enorme, porque eu já li a Gênese várias vezes, por necessidade mesmo de estudo. Eu digo, olha, agora eu vou ler a Gênese de capa a capa, porque não é possível que tenha passado e eu não tenha percebido. Pode acontecer. Eu estou focado em querer a afirmação, posso não ver a negação. Aí eu peguei a Gênesis e saí capa a capa procurando. Li todinha, reli toda, só para procurar onde foi que Allan Kardec mudou de ideia. Allan Kardec não mudou de ideia. Aí eu digo, olha a ousadia desse pessoal. Diz uma coisa, joga, isso se torna uma verdade no meio espírita, e daqui a pouco a gente fica sem ter como. Aí eu fui assistir o seminário, né? Depois de tudo, agora eu quero assistir o seminário.
e assisti o seminário em vídeo. E ele está lá explicando. Então, como é que se dá a cura? A cura se dá da seguinte forma. Uma pessoa, vamos chamar de magnetizador, ele está saudável e tem vontade de lhe curar. Quando ele se aproxima de você, o seu corpo identifica a energia equilibrada dele e a sua própria energia, ou fluido, ele entra numa nova sintonia e você fica curado. Não precisa você doar, não precisa você fazer nada. Ou seja, é um processo osmótico, é uma osmose. Aí eu disse, bom, toda teoria, ela tem que ser boa pela afirmativa e pela negativa. Ela não pode ser boa só num caminho. Então a negativa qual seria? Eu, por exemplo, eu de repente sou portador de um câncer de próstata, mas não sei que eu tenho câncer de próstata. Não sei, mas eu tenho. Eu ainda não senti nenhum sintoma, não fui a médico, não fiz exames, e portanto eu não sei que eu tenho câncer de próstata, mas tenho. E vou aplicar passe no homem. E ele vai absorver as minhas energias. Aí ele vai absorver tudo, ou o que ele vai absorver? De repente ele tem uma descompensação prostática. O que ele vai absorver de mim? A minha desarmonia, que nem eu sei que eu tenho. Porque se há um princípio de lei, ela tem que valer para todos os lados. E aí o que ficaria complicado? Uma mulher vai receber passe com outra mulher. Você já examinou suas mamas antes de vir me aplicar o passe? Por que não? Porque se você tiver um caroço, é que eu pego. A gente ia endoidar, ficaria maluca a coisa. Mas as pessoas colocam essas teorias com tanta ênfase, com tanta segurança, que a nossa insegurança faz com que a gente duvide. Porque, olha, depois de um texto desse aqui, você dizer que foi Allan Kardec que mudou de ideia, e olha aqui onde é que está a coisa, restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta. E o que é que esse fluido vital faz? Mantém o funcionamento dos órgãos. Isto aqui é orgânico, é físico. Aí o que é que esse mesmo autor diz? Fluido não é substância. E onde é que ele foi tirar essa conclusão? Porque lá no início Allan Kardec falou em fluido elétrico e não existe fluido elétrico. Sim, na época os termos todos eram um só. Era fluido elétrico, era fluido magnético, era fluido universal, era fluido vital, tudo recebe o nome de fluido. Agora, porque hoje não se adapta a palavra fluido elétrico com a eletricidade, você quer dizer que o fluido vital então é o quê? E aí fica faltando definição. Estou voltando ao assunto, porque agora aqui está o texto, mas principalmente para a gente ficar muito alerta, porque nós estamos sendo bombardeados de uma forma vil, que isso é uma forma muito infeliz, porque tira o nosso chão, você fica sem base. Você imaginar que Allan Kardec se arrependeu de fluido vital, não sobra pedra sobre pedra na teoria espírita, pelo menos no que diz respeito aos fluidos. Vai tudo à bancarrota. Revista Espírita, setembro de 1865. A vontade ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Vejam bem, estamos aqui em setembro de 1865. Este ponto que é capital, portanto isto é muito forte, se prende a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode fazer a matéria suportar. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vê isto se produzir sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Isso Allan Kardec escreve em 1865, e ainda hoje a gente duvida das possibilidades que nós temos. Em que campo? No campo das criações fluídicas. Como é que um magnetizador pode querer magnetizar determinados
determinados problemas, se ele não pensar nisto. Quando a gente fala sobre os arrastamentos, quando a gente fala, por exemplo, encapsulamento, quando a gente fala nas possibilidades de curetagens energéticas fluídicas, se você não pensa nessa possibilidade proposta por Allan Kardec, isso tudo vai para o lixo. E mais uma vez, olha, isso aqui é um ponto capital, a da vontade, que tem muita potência para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas para o que a gente quer trabalhar. Então, essa bendita vontade que a gente já falou ali quando definiu fé, ela é de extrema relevância para o trabalho de qualquer magnetizador. Ainda na Gênese agora, agora na Gênese, no capítulo 14, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele, ou seja, o corpo carnal e o perispírito são transformações do fluido. Pela identidade da sua natureza, portanto, corpo carnal e perispírito têm a mesma natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Muito bem, continuemos. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Espera aí, esse cara disse que na Gênese ele mudou de ideia, disse que não é substância. Então quem é que está mudando de ideia? Estamos na Gênese. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Opa, estamos falando de molécula, estamos falando de matéria, estamos falando de substância e estamos falando de fluidos, porque tudo começou lá no fluido universal. O fluido vital é elemento do fluido universal. Então, a gente precisa entender. Essa postura aqui, inclusive de Kardec, se vocês observem, ela é extremamente didática. Começa com o fluido, que o corpo e o perispírito são feitos desse mesmo fluido, portanto, há um perfeito vínculo entre os dois, e que ele pode infiltrar num corpo deteriorado, doente, uma parte da substância do seu envoltório, que é exatamente o que se dá. Quando eu te aplico um passe, eu te projeto um tanto da minha substância. Que substância? Fluídica, perispirítica. E ainda continua. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, a substância ela tem que ter uma boa qualidade. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Força de penetração, não é força de osmose. E ainda continua, depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Então a gente tem que estar bem intencionado. Quando a gente fala hoje de foco, um bom magnetizador ele tem que ter foco. Você está atendendo uma pessoa, o ruído de uma criança correndo está lhe perturbando, você não tem foco ainda. Exercite-se mais. Não, mas é porque, olha, está muito barulho, está muito calor, você não conseguiu foco. Quando você estiver com um paciente, o universo é você e o seu paciente. Isso é foco. Aí você vai descobrir o que o paciente precisa, o que o paciente tem. No curso que eu estou preparando sobre tato magnético, a gente vai dar muitas técnicas para desenvolver. Mas se você não tiver foco, aquelas técnicas vão ser apenas mímicas, vai ser brincadeira. O foco é fundamental. Você tem que praticamente entrar no mundo psíquico do seu paciente. Aí você começa a ouvir coisas, sem ser mediúnico, você começa a sentir, você começa a perceber. Então isso é importantíssimo. É a minha intenção. Eu só consigo expressar a minha intenção bem relacionado. Por que quando a gente tem raiva de uma pessoa, a nossa raiva atinge a pessoa?
Porque a gente fica focado. Você me paga. Na próxima vez que eu lhe pegar, você vai ver. Deus estava com muita raiva quando fez você. Olha como é que eu estou, mas eu lhe pego, você me paga. E você fica ruminando aquilo. É foco. Infelizmente, quando a gente pensa no mal, a gente consegue estabelecer um foco fechado. Mas no bem a gente escapa muito rápido. No bem você diz assim, ai, que coisa boa. A reunião hoje estava tão boa. Aí uma pessoa buzina atrás de você. Nossa, de onde é que vem esse apressado? Pronto, você já saiu do foco. Você já entrou na buzina do outro. Quando você está na onda do bem, pode acontecer o que for. Você fica. Então a questão do foco é fundamental. Que é exatamente, eu estou chamando o foco como uma derivação dessas nossas intenções. E na questão 555 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o sentido que se deve dar ao qualificativo de feiticeiros. E os espíritos responderam de uma forma bem sintética. E Allan Kardec depois faz um belíssimo comentário. Aqui foi o que os espíritos disseram: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas como dotadas de um poder especial, sobrenatural. Aqui está a definição. Quem é um feiticeiro? É uma pessoa que tem boa fé. Eu tenho boa fé. E pessoa que goza de certas faculdades. Força magnética. Eu sou magnetizador. Aqui ele colocou ou a dupla vista, ou seja, ou um ou outro. Eu tenho as duas, que eu também tenho dupla vista. Então eu sou um homem de boa fé, tenho força magnética e tenho dupla vista. Logo eu sou um espírita. Né? Por favor, coloquem isso. Um feiticeiro espírita. Então, só que se você chamar qualquer pessoa de feiticeiro espírita, no meio espírita você tá complicado. É bruxo, é. Aí dessa resposta, Allan Kardec colocou esse comentário. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, magnetismo e espiritismo, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Allan Kardec pegava pesado também, porque se a gente lê isso aí bem devagarzinho, a gente vai ver que a entonação foi diferente, não foi do jeito que eu li não. Ele fez assim, ó, o conhecimento lúcido. Vocês sabem o que é lúcido? Dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única. O que é que isso mostra? Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas. Agora, se a gente pega isso aí, só esse pedacinho, tire o magnetismo, o que é que vai sobrar muito no meio espírita? Superstição. Porque muita coisa vai faltar, substância para você evidenciar. Aí quando você não tem evidência, entra no campo da superstição. Ou então vem aqui para o final, não passa de ridícula crendice. Que não era para espírita se meter com ridículas crendices, mas como tem. Eu acho engraçado, como eu viajo muito, então muita gente me dá carona, uns vão me buscar no aeroporto, outros me levam e tal. E eu acho engraçado quando às vezes eu entro no carro de quem foi, aí tem um terço ou o retrato de um santo, preso no painel. Eu não digo nada, não comento. Mas é tão interessante como as pessoas assim, olha, Jacob, me leva esse carro daqui, quem dirige também é minha sogra. Eu digo, que bom, pois é, porque ela é muito católica e ela colocou isso aqui. Quer dizer, as pessoas ficam no afã de sair do negócio, né? Acho, não tem problema não, você quer usar o texto, use, mas veja se isso combina com o que você imagina. Aí entra na briga, né?
Tem um centro espírita que eu vou regularmente que eu digo é uma vez por ano. E eles fazem o Pai Nosso e a Ave Maria, para todo mundo rezar em voz alta. E já lá no terceiro ano que eu ia, aí um deles me perguntou assim: Jacó, você já vem aqui há um tempo e você nunca comentou que a gente reza a Ave Maria. Eu disse: sim, você quer o quê? Não, porque já veio palestrante aqui que fica escandalizado porque a gente reza a Ave Maria. Eu disse: sim, mas está escandalizado com o quê? Não, eu não sei. Ele disse: mas eu acho que eu sei. É que as pessoas começam a rezar sem nem ao menos pensar no que está dizendo. Aí disse: como assim? Digo: olha, imagine uma pessoa leiga, ignorante. Quando ela vê ave, ela pensa: ave é um passarinho. Ave Maria. Então ele vai dizer: ave Maria. Então esse ave é uma ave ou é uma ave do Nordeste? Vixe, o que foi? Ele viu Maria e ele se espantou. Ou ave é uma saudação. Aí a pessoa ficou olhando para mim assim, meio, onde é que ele vai chegar? Né? Porque é um começo de história complexo, né? Cheia de graça. No Nordeste, quando você diz que a pessoa está cheia de graça, é porque ela está sem dinheiro, ela não tem nada. Aí como é que fica? Você vai dizer: vixe Maria, que não tem nada. Como é que fica? Não, mas está falando da mãe de Jesus. Pois é, o Senhor é convosco. Qual é o Senhor que está com ela? Aí eu saí rezando a Ave Maria, pegando partes por partes. Eu digo: a gente não pensa. Não é que a reza seja boa ou que seja fraca. O problema é que a gente começa: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando terminou, o que foi que você fez? Nada, você está repetindo uma poesia. Só isso, você não está dizendo nada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Tem um livro de um ex-pastor dos Estados Unidos, que ele era presbítero, ele era um jovem, quanto jovem, ele era da igreja de dentro. Aí ele foi fazer medicina. Quando ele fez medicina, entrou para o ambiente de universidade, aí deixou a igreja de lado. Aí começou a medicar, estava indo bem financeiramente. Aí um belo dia, ele escutou alguém rezando o Pai Nosso. E quando ele ouviu o Pai Nosso, aquilo incomodou ele. Disse: nossa, eu rezava tanto o Pai Nosso, faz tempo que eu não rezo um Pai Nosso. Aí quando ele chega em casa, ele se recolhe e diz: eu vou rezar um Pai Nosso. E aí começou lentamente: Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a vossa vontade. Aí ele engasgou: peraí, mas eu nunca pensei qual é a vontade de Deus. Como é que eu estou pedindo para ser a vontade dele se eu nem sei qual é? E se a vontade dele eu não o quiser, como é que eu fico? Aí ele começou a se questionar sobre essa parte do Pai Nosso, só essa: seja feita a vossa vontade. Em cima disso, ele fez uma pesquisa extremamente curiosa, a pesquisa das orações das pessoas pelos doentes do hospital. Aí ele contratou pessoas para rezar por uma ala, pessoas para rezar para outra ala, e uma outra ala do hospital ninguém rezava. Aí ele começou a tabular os resultados. Depois ele tabulou: rezar por pessoas que têm câncer para que elas fiquem boas do câncer. Vocês vão rezar para as pessoas dessa ala para que elas fiquem boas. Mas elas têm o quê? Não, para que elas fiquem boas. E essas daqui vocês não rezam. E aí ele, com o tempo, ele tirou conclusões que a gente fica surpreso. Uma delas é que muitas vezes você rezar para que a pessoa fique boa é mais forte do que rezar para que ela fique boa da doença. Porque muitas vezes você ficar bom é uma estrutura, não é um foco. E quando você só mira no foco, você perde a estrutura. E aí lá no meio ele considera isso, que o câncer, como ele escapa, você está pedindo para curar um câncer, ele sai do lugar e você já não encontra mais o câncer. Mas se você reza para a pessoa ficar boa, você atinge ela toda. Aí ele chega às condições de que a prece são atemporais, que você pode rezar pelo passado e você pode rezar pelo futuro, com resultados, que aí tudo isso ele fez pesquisa. Elas são atemporais e não espaciais. Tudo isso porque ele parou para pensar exclusivamente no seja feita a vossa vontade.
O cara desenvolveu uma pesquisa maravilhosa. Isso já tem aí uns 15 anos que essa pesquisa foi publicada e revolucionou na época. Porque você pegou um pedacinho de uma frase do Pai Nosso, aí a gente fica rezando o Pai Nosso como se fosse uma ladainha. Então a gente perde muito com esse tipo de, eu não posso chamar Pai Nosso, Ave Maria de ridícula crendice, mas tem muita gente que reza Pai Nosso e Ave Maria sem efeito nenhum, e depois reclama de que não deu nada certo. Eu rezei tanto Pai Nosso e tanto Ave Maria e não deu nada. Deixa eu contar uma historinha bem curtinha aqui. Eu assisti um filme meio sem querer. Quando eu viajo, principalmente nessas viagens que eu me demoro mais em aeroporto, eu assisto filmes. Porque eu estava vivendo uma vida em que eu não tinha mais nenhum momento de lazer. Nenhum. Porque quando eu estava no avião, eu era escrevendo, respondendo e-mail, escrevendo artigo, lendo. E eu estava vendo que eu estava ficando meio lento. Eu digo, agora nas viagens eu vou levar filmes. Que eu passei mais de 20 anos sem assistir nenhum filme. Eu digo, então tem bons filmes aí que dá para assistir. E aí, numa viagem recente, eu coloquei lá um filme, e quando o filme começou, era um filme de bang bang moderno. Eu digo, rapaz, eu vou viajar, assistir um filme de bang bang, tem lógico um negócio desse? Não tem. Mas tinha começado, eu disse, deixa eu ver como é que começa. Mas o começo é terrível, é desastroso. Tem um senhor cortando lenha, e dentro da sala estava a mulher ensinando a duas filhas as condições de advérbio e verbo. E aí de repente aparecem uns índios, e quando o homem cortando viu os índios, assim, olha, corram para o mato. Mas venha também, disse, não, eu não posso, eu tenho que defender nossa casa, mas corram. Os índios vêm de lá, decepam o cara, matam ele na hora. A mulher demorou, aí quando foi fugindo com as duas meninas e um bebê no peito, eles matam as duas meninas e tentam, e ela consegue se esconder. Eles procuram, não acham ela de jeito nenhum, e ela fica em pânico, lógico, né? Perdeu o marido, tocaram fogo na casa, a mulher de repente fica sem nada. E a mulher está com um bebê no braço, e aqui tudo cheio de sangue. Quando ela chega, aí nisso vem uma patrulha que estava levando uma pessoa para outro lugar, e passa lá por ali, e vê aquilo que tinha sido incendiado, o corpo, ainda estava tudo ainda fumegante e tal. Aí ele entra na casa, está lá a mulher, os dois corpos das duas meninas, e ela com um menino morto no braço, e ela querendo que o menino mamasse, e que as meninas acordassem. Então é uma cena terrível, né? E aí o rapaz lá com jeito convence de que as crianças tinham morrido, que tinha que ser enterrado, ela termina aceitando. Aí depois que passa tudo isso, aí ele pergunta, disse, agora? Ela disse, eu tenho muita fé. Ele disse, como é que é? Ele disse, eu tenho muita fé. Mas que fé que você tem? Você perdeu o marido, perdeu os filhos, você agora perdeu a casa, você não tem mais nada. Ele disse, se eu não tiver fé, vai sobrar o quê? Uau, aquela frase pagou o filme para mim. E se eu não tiver fé, vai sobrar o quê para mim agora? Aí não sobra mais nada. Eu achei muito curioso isso, porque às vezes a gente perde um anel e acha que perdeu a vida. A mulher perdeu praticamente tudo. E ela disse, não, mas eu tenho fé. Eu disse, mas você tem fé em quê? Eu tenho fé de que vai melhorar. É um exemplo. E isso faz com que a gente saia dessas crendices meio esquisitas da vida. Ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Magnetismo e espiritismo. Então a ele, Allan Kardec disse que não ia se referir muito, mas de maneira suficiente a mostrar as relações íntimas delas duas, que na verdade não passam de uma. Isso foi dito já em março de 1858, que aquela primeira foi no Livro dos Espíritos, abril de 57. Então, praticamente um ano depois, Allan Kardec reafirma que espiritismo e magnetismo são uma só ciência. E depois ele põe esse outro texto, o magnetismo e o espiritismo são com efeito duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não queira se imobilizar, o que não quer, não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere.
isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Então Allan Kardec volta a insistir na ligação entre magnetismo e espiritismo. Só relembrando historicamente, abril de 57, março de 58 e janeiro de 1869. Portanto, 2 meses antes dele desencarnar. Fica muito estranho quando a gente começa a dizer que Allan Kardec mudou de ideia. É muito estranho. Ele não mudou de ideia. Quem tem mudado de ideia são os dirigentes espíritas. A gente é cabeça dura demais. Porque isso aqui não é livro sagrado, escondido, que ninguém tem acesso. É na Revista Espírita. Está lá. Revista Espírita, janeiro de 1869. Num artigo que ele fala da estatística dos espíritas. É só você ver, já lá quase no final do artigo tem ele dizendo isso. Então não tem como a gente deixar o magnetismo de fora. E deixa, mas deixa com prejuízos. Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo do Invisível. Allan Kardec questiona sobre um espírito que visitou uma mulher e tirou uma caixa de rapé do bolso. E aí ele pergunta, mas esse espírito foi lá? Diz, não, não era espírito, ele era encarnado. Mas ele esteve lá? Não, ele não esteve. Mas ele foi visto e tirou a caixa de rapé para mostrar que era ele mesmo. Aí Allan Kardec pergunta, mas essa caixa de rapé seria o duplo? E os espíritos usam um artifício interessante. Ele diz, é uma aparência, mas não como você entende. Aí Allan Kardec, para não ficar de fora, ele diz assim, mas se fosse um veneno? Porque ali ele tinha perguntado se o rapé, se alguém pegasse aquele rapé e cheirasse, se faria efeito. Ele disse que sim. Aí ele pergunta, e se fosse um veneno? Ele diz, isto não seria permitido. O que é bom, porque nos deixa a salvaguarda do risco de um espírito simplesmente fazer veneno e matar a gente. Então, se colocarem veneno nessa água aqui, foi alguém que colocou, não foram os espíritos. Porque não é possível fazer isso, de acordo aí com uma lei divina. Aí, no comentário sobre isso, Allan Kardec trata dessa questão água. A teoria que é apresentada no capítulo 8 do Livro dos Médiuns fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Qual é o problema da água? Primeiro, a gente fez algumas corruptelas estranhas, né? O nome é magnetismo animal. Depois a gente ficou chamando só de magnetismo. O meio espírita chama de passe. Acontece que quando você vai procurar passe na obra de Allan Kardec, não tem. Na obra de Allan Kardec só tem magnetismo. Aí chegou aquele outro que eu falei ontem, mandou que você riscasse as palavras magnetismo. Se a gente fizer isso, não vai sobrar nada. Mas vamos lá. E a água, o que foi que aconteceu com a água? A água era água magnetizada. Hoje se chama de água fluidificada. Que também é uma coisa que não existe. Água fluidificada é redundante. Toda água é fluida. Então, água fluidificada é como se fosse água de fluido. Não, mas é porque aqui a gente no meio espírita quer dizer que é o fluido que entrou na água. Sim, mas por que não usou, não manteve o padrão? A água magnetizada já era o padrão. Isso é padrão desde Mesmer. Aí nós, do movimento espírita, foi quem mudamos, porque Allan Kardec continua chamando de água magnetizada. E aí aqui ele diz, o espírito atuante no processo de magnetização, o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele, o espírito atuante, que é o magnetizador, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Então quem magnetiza a água é o homem. E aí a gente bate em outro problema na casa espírita, que muitas casas espíritas não têm homem para magnetizar a água. Estou falando do homem não no sentido masculino. Não tem magnetizador. A água fica ali para os espíritos magnetizarem. Aí vem a explicação dizendo que quem magnetiza é o magnetizador. E como é que a gente fica? A gente fica sem saída. Porque ou entende e aceita, ou então a gente vai ficar meio que ridícula crendice. Não, essa água daqui os espíritos vêm e magnetizam.
Sim, mas o fluido magnético, ele é essencialmente humano. Então a parte humana não tem na água. Como é que fica? E a parte espiritual é muito sutil. Quando eu falo lá no livro Passe sobre cola psíquica, é exatamente isso. O fluido espiritual é tão sutil que ele precisa de uma densificação humana. E essa densificação é que a gente chama de cola psíquica. Aí você vai e coloca só fluido espiritual na água, a água não tem como reter isso por muito tempo. Por isso que você precisa do fluido humano. Aí a explicação que tem lá no livro dos médiuns é essa. O homem, o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre é assistido por outro espírito. Quase sempre não quer dizer sempre. Pode ter momento em que não tem espírito, mas você magnetiza do mesmo jeito. Ora, desde que ele, o homem, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, corpo humano, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Então a gente pode sim, do mesmo jeito que magnetiza água, a gente pode magnetizar uma pessoa. Foi isso que Allan Kardec disse. Agora é preciso que a gente tenha uma direção conveniente. E como é que a gente tem uma direção conveniente? Quando se sabe o que se faz. É muito bonito você chegar, ver Grace Abelha chegar aqui e tocar violão. A gente diz, vou pegar um violão e vou tocar. Vai, dá o violão. Se a pessoa nunca tiver estudado, ela é capaz de quebrar o violão e não consegue nada. Porque você tem que ter uma forma conveniente de colocar dedos, apertar e com a outra fazer ritmo. Mas eu pensei que era mais fácil, que eu vi ela tocando ali, ela nem estava nem aí. Pois é, mas porque ela já tem a conveniência do toque. Quem não tem vai ter que aprender. Aí a gente quer fazer magnetismo sem aprender, quer fazer só, não, porque eu sinto. Tem muita gente que chega com isso, eu sinto umas energias, eu sinto um calor, eu sinto. Bom, você tem um bom potencial, provavelmente, mas o que é que você vai fazer para desenvolver isso? Vai fazer alguma coisa? Não? Bom, se não fizer nada, é só um potencial. É a mesma coisa, é o desejo que eu tenho de tocar violão, mas não toco. Piano é a coisa mais linda do mundo, eu acho piano lindo, principalmente quando aquelas pessoas tocam piano sem partitura, eu acho divino. O cara senta, dá uma ajeitada aqui, quando pousa as mãos, parece que os dedos sabem todos para onde vão, parece que cada dedo é inteligente. E a pessoa vai tocando e às vezes ainda olha para a plateia, sorri e os dedos não param. Eu disse, nossa, mas o cara não erra, uma tecla o cara não erra, como é que pode? Aí você pergunta para um pianista, e aí, é fácil? Ele disse, é fácil. Mas você toca desde quando? Eu toco desde os 12 anos, já estou com 70. Realmente é fácil. Desde os 12 anos aos 70 você continua tocando, aí é fácil. Do contrário. Livro dos Espíritos, questão 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Ora, isso daqui era uma pergunta ou uma resposta que a gente deveria ter abraçado ela muito lá para trás. Porque se o magnetismo atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, e a gente tem tantas patologias no sistema nervoso sem solução, se a gente tivesse avançado estudo em magnetismo há 100 anos, pelo menos, a gente talvez tivesse descoberto, antes de que qualquer outra ciência, curas de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose e de tantas outras. Só que até hoje, apesar disso, a gente continua investindo muito pouco. Eu recebo e-mails semanais, toda semana eu recebo vários e-mails. Jacó tem uma síndrome de não sei o que eu nunca nem vi. O que é que você sugere que eu faça? Eu não tenho o que sugerir. Eu não sei nem que doença é. As pessoas querem receitas prontas. Ainda estamos na época de passar na farmácia e pegar a minha cura. Você quer comprar uma cura onde você não precisa fazer nada. Eu quero emagrecer. Como? Tem um remédio bom. Sim, mas passar fome você não quer, não. Fazer mais exercício também não. Agora, tomar uma cápsula, a cápsula da moda. Não, mas isso daí vai em compensação, vai afetar. Não, mas pelo menos
eu entro em forma. É o que a gente quer fazer hoje com o magnetismo, a gente quer fórmulas prontas. A pessoa me escreve exatamente assim: como é que eu devo fazer para curar isso? E doenças complicadíssimas. A maioria delas, doenças que a medicina não está encontrando resposta. A pessoa quer que você dê uma resposta pronta. Não tem resposta pronta. Tudo tem investigação. E aqui é uma delas. A gente lá no Leão, a gente já trabalha há muitos anos, porque a gente é uma instituição que tem idosos. Já há muitos anos que a gente vem investigando Alzheimer e Parkinson. Os nossos idosos praticamente não têm Parkinson. E os que têm Alzheimer foi porque já chegaram. Mas mesmo assim o Alzheimer não vai para frente, ele fica ali naquele estágio. Mas é pouco para o que a gente precisa, ainda é pouco. A gente tem que descobrir mais coisas. Mas só vai descobrir se for lá em Natal? Não, em qualquer lugar do mundo a gente pode investigar. Agora tem que acreditar nessas possibilidades. Livro dos Médiuns, capítulo 14. Allan Kardec afirma: o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que ele se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, o magnetizador, ele tira de si mesmo a sua força. E Allan Kardec diz: então quer dizer que não tem nenhum espírito na jogada? E os espíritos responderam para ele: é um erro. O que é um erro? A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Opa, aqui está certo. Então a força magnética é do homem encarnado. Mas ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Então existe uma evocação. Não são os espíritos que estão de bobeira e vêm de qualquer jeito. Então é bom a gente observar bem como é que é estruturada a resposta. Se você magnetiza com o propósito de curar, por exemplo, e invoca um bom espírito que se interessa por você e pelo seu doente, ele aumenta a sua força, a sua vontade, dirige o seu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. No livro não tem esses 4 números, eu coloquei aqui de propósito, só para a gente refletir. Em matemática, a gente aprende umas coisas bem interessantes. Uma delas é que qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Pode ser o número que for, 3 bilhões 557 milhões, vezes 0, dá 0. Pronto, não tem para onde correr. Então eu fiz com isso aqui praticamente uma reflexão matemática. Se você magnetiza e vem um espírito para te ajudar, e esse espírito se interessa por você e pelo seu doente, como é que eu sei que um espírito pode se interessar por mim e pelo meu doente? Não pode ser um amigo só meu, porque ele vai ter que se interessar pelo paciente também. Logo tem que ser um espírito que tenha afinidade com cura. Então às vezes a gente chama o espírito errado. Você pede um espírito que não tem nada a ver com cura para trabalhar com cura. Não dá certo. Você tem que chamar alguém da área. Esse espírito, então, o que é que ele faz, esse espírito? Ele aumenta a sua força. Aí aqui já começa a primeira complicação, que a gente chega no centro para aplicar um passe e fala assim: hoje eu estou arrasado. Hoje eu não tenho nada. Ou seja, força 0. Os espíritos vão multiplicar por 0. Sobra o quê? 0. Não sobra nada. Mas também eles aumentam a vontade. A sua vontade é assim: você chega no centro, você vem para o centro, Senhor, meu Deus do céu, hoje é dia de aplicar paz. Jesus, me ajude. Aí você vem. Quando você vai chegando perto do centro, aí você vê muito carro e diz: meu Deus do céu, tomara que tudo na evangelização. Porque se tiver muita gente para aplicar, só se tiver muito passista. Aí você entra, o salão está cheio. Aí você fica procurando os colegas passistas. Ih, fulano não veio. Meu Jesus Cristo, será que sou eu que vou ter que aplicar isso tudo? Olha a vontade, onde é que está? A vontade foi embora. Vezes o que os espíritos vão fazer, vezes nada, nada.
mas também dirige o teu fluido. Mas a gente já disse quando chegou, meu Deus, hoje o dia foi terrível, eu gastei tudo. Eu não tenho mais fluido, não tenho força, não tenho energia, não tenho mais nada. Não acontece. Aí no final os Espíritos vão dar as qualidades necessárias. Vai dar a qualidade necessária a quê? A nada. Então, o que é que sobra? Nada. Isso matematicamente falando, né? Então você não pode vir aplicar passes cheio de quizumba, não. Venha, hoje eu vou aplicar passe, hoje é meu dever, hoje eu vou e vou mesmo para fazer. Eu sei que nem todo dia a gente vem com esse ânimo, mas tem que vir. Tem que vir com gosto, porque senão fica difícil. Os espíritos não têm como ajudar. Aí a gente joga para eles. Não, eles que não puseram, eles que não fizeram. Ou então devolve para o paciente, né? Não, é porque não tem merecimento. Pronto. O tal do não ter merecimento é uma desgraça. Porque o paciente veio, rezou, se sacrificou, acredita, fica em oração lá, porque fica o pessoal querendo que você ore, você faz tudo. Aí quando chega no final, diz é porque não teve merecimento. Pronto. É uma desgraça. Era melhor ficar assistindo novela em casa, não é? É, porque passa tudo. Evangelho segundo o Espiritismo, aqui praticamente para a gente terminar esse primeiro módulo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Olha que coisa curiosa, no Evangelho, o poder da fé de novo vinculado ao magnetismo. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Opa, o homem. Veja aqui, é muito claro isso. O homem atua sobre o fluido, agente universal. O homem modifica-lhe as qualidades. O homem lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É que eu acho que as pessoas não costumam fazer esse tipo de leitura, sabe? Fazendo a conexão. Quem é que faz isso tudo? É o homem. Atua sobre o fluido, modifica as suas qualidades e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele homem, que há um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Veja que coisa curiosa, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos descartaram os espíritos. Perceberam? Os espíritos descartaram os espíritos, porque o homem pode fazer. Mas se você diz isso numa casa espírita, a casa bota você para fora. Que conversa é essa? Mas foram os espíritos lá no Evangelho que disseram que o homem pode. E complementaram. Mas nem está aqui, ó, eu tirei da lâmina. Tirei, mas faz mal não. Vocês continuem lendo no capítulo 19, o item 12. O que ele diz lá no final? Fica isso como dever de casa, tá? Evangelho, item 12. Porque dá um fechamento bem legal isso aqui. Qualquer parte integrante do Espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Mais um texto. Certo é que por meio... aqui eu vou voltar. Aqui é Deleuze. Mas o que Allan Kardec diz no Evangelho, deixa eu ver se eu me lembro de memória. Ele diz assim, está aqui, ó. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem a frase que eu queria dizer. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. A isso quem diz são os espíritos para a gente.
um espírito protetor, que era o guia de Allan Kardec, dizendo que todas essas manifestações magnéticas podem ser enquadradas apenas como desenvolvimento das faculdades humanas. E aí a gente fica se batendo contra isso, não dá para entender. O texto é do Evangelho segundo o Espiritismo. Então está lá, é o final do item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se isso daí tivesse numa revista espírita ou num outro livro de Allan Kardec, a gente poderia até dizer que as pessoas não tiveram acesso. Mas o Evangelho todo mundo tem acesso. E todo mundo quase, aí já estou generalizando mais, mas quase todo mundo tem Evangelho no lar. E todo mundo pega essa mensagem, rapaz. Essa mensagem cai que é uma brincadeira, parece até um dado viciado. Se você abrir o Evangelho ao acaso, ele cai lá no capítulo 19. Então todo mundo já leu isso. Então por que a gente briga por conta? Não tem porquê. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente continua, tá bom?